Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E hoje o tema é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Esse assunto tão importante para a saúde dos bebês. E quem está aqui no estúdio hoje com a gente é a pediatra e neonatologista, acho que eu falei certo, Mayara Flores. Mayara, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa tarde, obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Mayara, a gente tá na semana, ela termina hoje, na quinta-feira, dia 7, mas é um mês dedicado à amamentação, né? Ao mês de aleitamento materno, desculpa. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, dessa semana, desse mês dedicado ao aleitamento materno no calendário de saúde pública. O Agosto Dourado, na verdade, é um mês que ele é dedicado à conscientização, na verdade, dos benefícios da amamentação. E, na verdade, é um mês para a gente incentivar e trazer informações do benefício que a amamentação traz, tanto para o bebê quanto para a mãe. Lembrando que é um mês que a ideia é a gente trazer incentivo e informação e não julgar, né? Porque muitas vezes tem mães que não conseguem e tá tudo bem também, né? Perfeito. Ainda é um assunto que, por mais que seja uma coisa natural, biológica, ainda é um assunto que, na maternidade, é uma pauta, né, que ainda acaba sendo delicada para algumas mães. O tema deste ano, ele fala sobre construir sistemas de apoio sustentáveis. Na sua visão, o que isso significa na prática? Quais são esses apoios? É dar apoio para a mãe, para que ela consiga fazer. Porque amamentar, na verdade, é um ato exclusivo da mãe, mas ela precisa de rede de apoio. Uhum. E acredito que essa rede de apoio, ela inclua uma rede de apoio familiar, que é o apoio em casa da família, uma rede de apoio profissional, que envolve todos os profissionais ali, desde a gestação até o acompanhamento depois do bebê, e o rede de apoio também do emprego, né, da questão política, das normas políticas que a gente tem, da mãe conseguir ficar afastada, conseguir ficar em casa para se dedicar exclusivamente a isso. Então, a mãe, ela não amamenta ali sozinha, né? Ela precisa todo de um aporte para conseguir amamentar com segurança, certeza, né? com certeza. E você percebe alguns avanços nos últimos anos em relação ao assunto, ao incentivo, apoio à amamentação no Brasil? Ou a gente ainda está a gente tem muito caminho pela frente? Eu acho que tem caminho pela frente, mas acho que a gente tem avançado muito, com certeza. Tanto que as mães têm amamentado cada vez mais, né? O índice de amamentação exclusiva até os 6 meses, ele vem aumentando, então isso é muito bom. Ele vem aumentando, são dados? Isso é ótimo, né? E agora vamos falar um pouquinho. Quais são os mitos mais comuns que a gente tem em relação à amamentação? O que você geralmente escuta no consultório? Porque geralmente tem aquela avó, aquela mãe, né, que lá atrás, Sim. as coisas vão mudando, as informações vão mudando, né? O conhecimento também. Com certeza, mas acho que o comentário mais comum é sempre a questão do leite fraco e pouco leite, que é o que a gente mais escuta. Isso todo mês. Eu acho que não tem leite suficiente, meu bebê chora muito, demanda muito. Então, acho que esse é o principal, assim, de não ter, ou não achar que o leite não é suficiente. Mas ele é. Com certeza. Não existe isso de leite insuficiente ou leite fraco. Não, cada mãe, ela produz o leite melhor para o seu bebê. Então, o leite que cada mãe produz para o seu filho é o melhor porque ele é baseado nas necessidades do bebê, de acordo com a saúde da mãe, de acordo com o estilo de vida dela. Então, o leite da mãe com certeza é suficiente. Mas tem formas de ajudar, claro. Tem bebês que têm dificuldade na pega, na amamentação, que tem dificuldades ali de fazer a pega correta, ou tem algumas tensões, coisas que atrapalham e que merecem ajuda, mas não quer dizer que o leite da mãe é insuficiente. Então isso é um mito. Com certeza. Eu já ouvi, inclusive, de pessoas que têm filhos, de amigas próximas, irmãs, inclusive, que o leite não estava sendo suficiente. Então é bom esclarecer que realmente é um mito. E existe alguma situação em que a amamentação realmente ela não é possível ou ela não é recomendada para essa mãe? Tem algumas situações e tem 2 doenças que ele é completamente contraindicado, que é o HIV e o HTLV. E tem uma situação também da questão da vacina da febre amarela, que mães quando fazem nos primeiros 6 meses de vida do bebê, elas precisam fazer só uma pausa de 10 dias ali, e ali para não amamentar nesse período e depois volta normalmente. Tem também a questão do uso de drogas ilícitas, que também acaba sendo recomendado não amamentar nesse momento. O álcool também entra nessa? Álcool, sim. Tem algumas, como que eu posso dizer, algumas possibilidades. Uma mãe quer tomar uma taça de vinho, quer tomar alguma coisinha, ela tem um período de tempo que ela espera para voltar a amamentar. Ela pode ordenhar, guardar o leite, oferecer de outra forma,
mas também não é recomendado. O que acontece se essa mãe, no caso, está amamentando, né? Está naquele período de amamentação e ela faz um uso de alguma substância ilícita ou também de álcool, né? E não espera esse tempo recomendado. O bebê pode ter alguns efeitos, né? Porque Ele acaba que passa diretamente pro leite. passa pelo leite, tanto o álcool quanto as drogas. Então, dependendo da droga usada ou dependendo da quantia de álcool, o bebê pode ficar mais sonolento, o bebê pode ter uma apneia, que é uma pausa respiratória. Então, tem alguns malefícios para o bebê, sim. E é muito comum algumas mães, durante a amamentação, elas relatarem algum tipo de dor, dificuldade com a pega, né, insegurança com a produção do leite, como a gente falou ali anteriormente. Como Sim. lidar com essas dificuldades, né? Geralmente para as mães também de primeiras viagens, onde é um mundo novo. Acho que a primeira coisa é buscar um profissional da saúde, se a queixa é dor. Primeiro, para a gente avaliar se a pega está correta, se o bebê está pegando bem, porque às vezes pode estar realmente machucando o mamilo, não está fazendo a pega de forma correta. Tem que ver se tem algumas doenças na mama, que algumas mães têm infecção fúngica na mama, ou podem fazer mastite, isso pode acarretar dor. Então, acho que a conduta correta nesse momento é ter abordagem profissional mesmo. É, até para a mãe não desistir desse processo, né? É muito Sim. comum algumas mães desistirem no meio do caminho por conta disso. Sim, e às vezes é só um ajuste na pega, às vezes é só uma recomendação, da onde o mamilo tem que estar, de como tem que estar a boquinha do bebê. É uma coisa simples que às vezes com um pouquinho de escuta e tempo dedicado a essa mãe você consegue resolver. Então, É só tranquilo. buscar E ajuda. aquelas mães que não querem amamentar de jeito nenhum, ou por medo da mama, porque minha mama vai ficar caída, ou alguma coisa, porque tem também essa questão, Existe, né? com certeza. Existe isso desse medo com a situação estética, né? Que é justo também. Existe. Eu acho que toda mãe, toda ideia, pensamento dela, ela deve ser respeitada. Em resumo, é isso. Se ela não quer amamentar por X motivo, independente, não tem desejo, não quer ou não conseguiu, a gente tem que respeitar. Cabe ao profissional mostrar para ela, assim, quais são as dificuldades, incentivar a dar as informações, falar dos benefícios da amamentação e sempre respeitar a vontade dela, no fim. E qual é a diferença de um bebê que é amamentado exclusivamente através do leite materno e um que é amamentado exclusivamente da fórmula? A gente sabe que a fórmula veio, tá aí, ela é muito importante para bebês que vão para creche, para mães que precisam trabalhar, né? E que realmente alimentam esse bebê, mas qual que é a diferença? A fórmula, eu não vejo ela como uma vilã, eu acho que ela é excelente no momento que ela tem indicação de ser usada, né? É um grande aliado nosso, na verdade. Mas o leite materno, o leite que uma mãe produz para o seu filho, é o melhor leite para ele, porque cada bebê vai ter a sua necessidade de acordo... como é que eu vou falar isso? Mas a mãe, ela vai produzir o leite de acordo com a necessidade do bebê. E a fórmula, não. A fórmula, ela é completa, ela traz toda a requisição do bebê em questão de nutrientes. Realmente, a gente vai estar nutrindo, o bebê vai crescer, vai ter saúde. Mas tem coisas que só vêm do leite materno, como, por exemplo, a questão dos anticorpos que a mãe tem, né? Então, nisso, a gente ajuda toda a questão de defesa imunológica do bebê vem do aleitamento materno. Né? Então realmente não é um mito falar que o bebê que é amamentado com leite materno fica menos doente do que o bebê que é amamentado pela fórmula. Não, até porque o índice de mortalidade no primeiro ano de vida, ele reduz em bebês que são amamentados, né, exclusivamente. Então, tem relação com isso. Sim. É importante também, né? E vamos falar um pouquinho também sobre esse sistema de apoio, que é a Semana Mundial de Aleitamento Materno, está focando nesse tema, né? Trouxe isso como slogan da Semana Mundial e também do Agosto Dourado. Quem faz parte dessa rede? A gente falou ali anteriormente que é a família, ambiente de trabalho, né? Essa licença maternidade que também é muito importante nesses 6 primeiros meses, né? A responsabilidade pela amamentação, ela é só da mãe? Não, né? Não, a responsabilidade envolve a família toda. Isso vai envolver o parceiro ou parceira, envolve a avó se está presente, tios, irmãs, pessoas que estejam ali incentivando a mãe com palavras de apoio, palavras de afirmação, falando que é normal, trazendo informações corretas e não mitos para não trazer insegurança para essa mãe. Outra forma de ajudar é ajudar em tarefas domésticas para que a mãe possa inicialmente se dedicar só a isso, exclusivo para o bebê, exclusivo para a amamentação. E outras tarefas domésticas a gente consegue ajudar, né? Então, acho que o apoio da família, ele vem mais nisso. Assim, ele é imprescindível, né? Até com porque certeza. Um bebê, ele demanda muito, né? Uma doação visceral, assim, que aquela mãe tem que ter para aquele serzinho que está se desenvolvendo, né? E a amamentação é uma delas.
Exato, é um ato de amor, né? E ter o pai, ou pai presente, por exemplo, parceiro ou parceira, que esteja presente, que esteja ali apoiando, incentivando, você vai conseguir, vai dar certo, porque em alguns momentos vai bater ali o desespero, o cansaço, a exaustão. Então é importante que alguém veja e te apoie com palavras de afirmação. Então eu acho isso muito importante. E vamos falar um pouquinho sobre como que essa mãe ela tem que se cuidar durante a amamentação. A gente falou ali sobre as drogas ilícitas, o álcool também, como Sim, sendo uma delas. Claro que o cigarro também, né, entra nisso. Mas sim. como que tem que ficar a alimentação dessa mãe? Como que ela tem que ingerir? Ela tem que ingerir mais água porque ela tá, né? Como que fica esse processo durante a amamentação? Tem. O principal é ela ingerir muita água, né? Ela ter uma hidratação ali abundante todo dia, isso é que vai ajudar mais na questão da produção de leite. Uhum. Não tem muita questão com remédios e nada, é mais a hidratação. E questão de alimentação, o ideal é que ela mantenha uma alimentação variada e balanceada e mais natural possível, né? Tendo essa alimentação variada, ela vai passar os nutrientes necessários para o bebê. E outra coisa que é importante para ela é reduzir um pouquinho o uso de alimentos que são mais processados, Uhum. ultraprocessados, ficar no que é mais natural. E evitar, se possível, algumas coisas que são muito estimulantes para o bebê. Porque isso às vezes acaba trazendo um pouco de agitação, Energético, alguma choro, coisa do tipo? coisas que contêm cafeína. Café, chá com cafeína, chocolate. Uhum. Isso às vezes traz um pouquinho de agitação e pode gerar aquela dúvida: será que ele está irritado, com fome? E daí vem aquela história de não tenho leite suficiente, mas às vezes é só um pouquinho de excitabilidade a mais. Doutora Maiara, e falando ainda desse tema, né, Uhum. da questão da rede de apoio, de como a mãe tem que, né, se cuidar também durante a amamentação, a saúde da mãe também é importante para passar Sim. todo esse alimento rico pro bebezinho. É, agora eu perdi a pergunta que eu ia fazer. No ambiente de trabalho, a gente sabe que muitas mães trabalham, hoje em dia é muito comum, a mulher Sim. saiu, está na rua, está trabalhando, ela também participa, né, da renda familiar. Como que o ambiente do trabalho pode acolher essas mães também, né, que estão amamentando? Quais são as políticas públicas que poderiam mais ajudar nessa situação? A gente tem a licença maternidade, mas a gente sabe que hoje é só até os 4 meses no máximo, né? Isso Então, é o ideal é que triste, né? que o bebê seja amamentado exclusivamente, como você disse ali na frente, até os 6 meses. Isso. Então, aquele bebê que tem que entrar na fórmula um pouco mais cedo, porque vai para creche, aquele mamar de 3 em 3 horas, Isso. né? Acaba não acontece a livre demanda porque a mãe não está presente Uhum, para ele o tempo todo, né? O ideal seria, na verdade, uma licença maternidade de 180 dias, mas a gente sabe que não é a realidade, o que a gente tem hoje é 120 dias. Mas o que a política pública traz hoje? As mães, elas têm direito a pelo menos 2 pausas no trabalho para que ela possa ou extrair o leite ou ir amamentar. uhum, É importante que elas tenham uma sala confortável para fazer isso, né? E que se reduza, na verdade, o julgamento, porque mesmo hoje em dia a gente ainda vê que algumas mães passam por algum julgamento quando elas tentam manter essa amamentação exclusiva até os 6. Então, eu acho que é mais isso, é respeitar essa política de liberar ela os 2 dias. Às vezes a gente pode estender um pouquinho, 15 dias de amamento para essas mães que amamentam exclusivamente, mas tentar deixar esse espaço, esses 2 períodos de tempo para ela extrair o leite num ambiente confortável e sem uhum. julgamento. Até porque Isso agora eu lembrei que eu ia perguntar. O emocional da mãe também, ele também influencia conta, muito na produção de leite? com certeza. Ansiedade, exaustão, insegurança, tudo isso acaba afetando um pouquinho. Uhum. Então, Aí tu falou que a mãe, ela produz o leite necessário para aquele bebê. E quando o leite sim. seca, ele chega a secar? Ele seca mesmo ou não? Uma medicação ou se você não faz o estímulo adequado. Uhum. Em teoria, a mamada, na verdade, o bebê, quanto mais vezes ele mama, mais ele estimula a produção. Então, isso de leite secar também é um mito. É um mito, mas a mãe tem que estar incentivando, Uhum. né? Agora, se ela para de oferecer o leite, a produção realmente vai cair. A gente tem que olhar para a mama e entender que a mama, na verdade, é uma fábrica, não um estoque de leite. O leite ele não vai estocando ali. Você tem que estar colocando o bebê ali para que ele vá produzindo leite. Sempre, quanto mais vai mamando, mais vai produzir, mais vai ser o suficiente para o bebê. Agora, se a mãe acaba ficando insegura, acaba colocando menos vezes o bebê no peito, não mama tanto, a produção acaba caindo. E aí a produção de leite vai diminuindo. Uhum. Mas é só colocar o bebê para mamar que se resolve. Dona Mayara, a gente entende que a amamentação, ela
Ela é um ato, né, assim, acho que é o alimento mais rico e mais completo que a gente tem, ainda mais nessa primeira fase, né? Mas ela Sim, também envolve outros aspectos, que é o elo emocional entre a mãe e esse bebê, né? com certeza. Como que esse amamentar pode criar esse vínculo? É um momento muito intenso, né, de vinculação da mãe e do bebê. Eles trocam olhares, a mãe está nutrindo o seu bebê, Uhum. está dando colo, então tem a questão do aconchego, o calor materno, de ter um momento só deles, isolado, sem outros estímulos. Então isso aumenta o vínculo afetivo, com certeza. Assim, acho que não tem muito segredo, é mais isso. Doutora Maiara, outra dúvida também a respeito da aleitamento materno, né? Uhum. É a questão. Antes falavam que a gente poderia amamentar até os 2 anos, né? Isso Sim. ainda é recomendado? É recomendado até os 2 anos ou mais, depende da mãe, agora a Até os decisão é 2 anos dela. ou mais? É, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é manter aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e complementado até 2 anos ou mais. Então agora depende de cada mãe, né? O momento que ela vai escolher E hoje parar, a né? gente ainda tem preconceito se a gente vira assim uma criança mais velha, não, um bebê Sim, ainda de 2 anos, 3 anos amamentando, né? A mãe sim, acaba sendo muito julgada, sim. né? É uma Sendo que dificuldade, seria assim. o ideal para aquela Uhum. criança que está em desenvolvimento, está crescendo, que ainda é um bebê. Acabar indo para o desmame gentil, né? Fazendo o momento Uhum. certo para a mãe e para o bebê. Então a gente não precisa forçar isso antes. Tem mães que acabam desmamando mais cedo, por vontade própria, mas tem mães que querem manter até os 2 anos e eu acho que a gente só tem que respeitar, na verdade, né? É Né, uma exatamente. recomendação É que um ato de existe. carinho também. Aquela mãe Com que certeza. tem a oportunidade, porque a gente sabe que hoje muitas delas não têm essa oportunidade de estar ali Sim, exclusivamente para a criança. Muitas vão para a creche, acabam passando o dia inteiro na creche. Mas as que têm oportunidade é um ato de amor, assim, né? sim, sim. E é recomendado, É, então, então, nada bem mais perfeito. tranquilo. Doutora Mayara, que mensagem que você deixaria para as mães, né, que estão passando por uma dificuldade para amamentar, mas ainda desejam seguir com esse processo? Olha, que elas procurem apoio necessário, porque a amamentação ela é possível, ela só precisa ter a rede de apoio necessária, tanto profissional como da família, enfim. Não desista porque vale a pena, né? E para as mães que não conseguiram, só queria dizer que tá tudo bem também. Que não é, tem várias formas de demonstrar amor pelo filho, não é só a amamentação. O colo vai estar sempre ali, o Uhum. carinho vai estar sempre ali, a presença vai estar sempre ali. Acho que é isso. Perfeito. Eu queria que você deixasse também, a gente está finalizando o nosso podcast, Tá. chegando ao final, deixasse uma mensagem para essa rede de apoio, né? Já que esse ano a gente está pegando mais nesse assunto, falando o quanto é importante essa rede de apoio para a mãe que está amamentando, como que ela pode ajudar na hora de oferecer esse apoio real. Olha, difícil falar assim, mas a ideia, eu acho que para a família, para toda a rede de apoio que está próxima à mãe, sejam pacientes, respeitem a mãe, respeitem as escolhas dela e sejam positivos, sejam Uhum. apoio, sejam suporte, se informem, tenham informações corretas da amamentação. Evitem ficar falando que informações que são um mito e que só trazem insegurança e desestimulam essa mulher. Eu acho que é mais isso, assim. É buscar o conhecimento para ajudar também de alguma forma, né? Todo mundo Exato, está informado ali sobre esse processo que está acontecendo. Doutora exato. Mayara, muito obrigada pela sua presença. Acho que foi muito esclarecedor a gente falar sobre isso, não deixar passar em branco o agosto dourado, porque acho que o aleitamento materno é um assunto importantíssimo para os nossos Sim, bebês continuarem saudáveis, né? E sim, seguirem sim. uma vida plena. Muito Eu que obrigada. agradeço. Um beijo, o FloripaCast fica por aqui. Tchau, tchau. Até mais.